Tá certo. Queridos e queridas, então, boa noite a todos e todas. Vamos começar o nosso estudo. Sejamos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo nosso. E antes da gente começar, algumas informações, né? Lembrar vocês que em maio, né, o Skype ele vai parar de funcionar. E aí a gente vai aos pouquinhos migrando para outra plataforma. A gente vai migrar para o Meet. A gente também consegue gravar, só que ao invés de ficar... O Meet não é igual ao Skype, que você tem um grupo, né, no Skype e as gravações ficam lá por 30 dias, né? No Meet, a gente vai gravar e já vai ficar salvo direto no Drive da pessoa que gravou, no caso, o meu Drive, e aí eu já vou compartilhar no Drive que a Vânia colocou pra gente, tá? Então, a gente vai aos pouquinhos migrando, só que a diferença do Meet pro Skype é o seguinte, no Skype é um link só, né, que a gente usa e eu chamo todo mundo. No Meet, a cada semana a gente vai dar um link diferente, mas aí a gente disponibiliza o link, a gente pode disponibilizar tanto por e-mail, para quem preferir, para entrar pelo computador, né, ou celular também, ou pelo WhatsApp, tá? A gente vai disponibilizar, podemos disponibilizar pelos dois meios, né? Disponibiliza primeiro pelo WhatsApp. Se alguém tiver com dificuldade, a gente pode jogar para o e-mail, mandar para o e-mail da pessoa também, tá bom? Mas aí a gente vai tirando as dúvidas direitinho, vai migrando aos pouquinhos, tá? Não vai ser uma coisa assim muito abrupta, não. Tá bom? Interessante que tenha o aplicativo, né, no celular do Meet. Isso, tem um aplicativo que é bem... O aplicativo do Meet é bom, a imagem do Meet é melhor, a qualidade também de som. E aí a gente conseguiu aí colocar, né? A Vânia deu essa super ajuda aí pra gente, Lucília também, né? Pra gente usar o Meet a partir de então, tá? Então, aos pouquinhos a gente vai migrando. A gente pode, de repente, semana que vem, tentar usar o Meet, todo mundo, não sei, tá? Aí a gente vê isso, ok? Bom, então esse era o recado, né? O primeiro recado. O segundo é que semana passada, infelizmente, não pude participar, mas foi por uma boa causa. Eu estava presente no curso que meu amigo tinha começado, né? Começou, sobre mediunidade, lá no André Luiz. E eu gravei um vídeo. Nem todo mundo esteve presente, não sei se todo mundo assistiu depois. Então eu vou dar uma passada rápida nas coisas que eu falei. E aí a gente segue no tópico de hoje, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa antes? Não? Então eu tenho uma pergunta. Quem que acordou hoje? Inspirado ou inspirada? Animado ou animada? Feliz para fazer a nossa prece inicial? Quem? Tan, 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 tan. Não briguem. Não discutam. Eu faço, E eu faço. Quem faz? Quem falou junto comigo aí? Eu, Dila. Dila, pode fazer, Dila. Cedo a palavra para você. Então tá bom. Então, Dila, faça a prece, por gentileza. Levar nosso pensamento ao alto. Agradecer por tudo que está acontecendo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedir que ilumine o nosso estudo, que assim seja. Desliga o seu microfone. Que assim seja. Obrigado, Dila. Está dando um eco aí, né? Alguma coisa aí, uma microfonia. Deve estar perto dos microfones. Então tá bom. Então eu vou compartilhar a tela, vou falar rapidinho daquilo que a gente já falou, tá? Mas aí vocês me avisem, se estiver tudo bem. Vocês já me conhecem, né? Então sabe, é só me interromper, só perguntar, quiserem perguntar, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai começar falando de novo sobre os equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Vocês estão vendo meus slides, gente? Sim, Oi, pessoal? Guilherme. Sim? Sim, estou vendo tudo. Sim. Sim. Então aí a gente comentou, eu comentei em alguns estudos anteriores, né, que todo o processo da reunião mediúnica ele é um processo bem complexo, né? Muitas vezes os espíritos, para eles conseguirem se comunicar com os médiums, são necessários utilizar aparelhos
às vezes implantados, inclusive, no perispírito do médium, né? Esses aparelhos, eles são para auxiliar, para facilitar a comunicação. Esses aparelhos podem ser móveis, ou seja, eles só são instalados, são colocados ali na reunião mediúnica, como podem ser fixos, né? Dependendo do tipo de trabalho, dependendo do tipo de mentor, do tipo de conexão que você precisa e por aí vai, tá? E aí é muito curioso, é muito interessante, porque a gente vai observando que esses recursos, eles são usuais, tá? Alguns podem ser instalados ocasionalmente, como eu falei, em reuniões específicas. Vou ter alguns, por exemplo, que determinado tipo de reunião vai pedir que se coloque esse tipo de aparelho. Para outras reuniões, não é necessário. Então, a gente vai falar de alguns aqui. Obviamente, a gente não vai esgotar o assunto, até porque a gente ainda está aprendendo muito sobre. O André Luiz cita alguns, a gente tem alguns outros livros, algumas informações bacanas, mas é muito interessante a gente entender que esses aparelhos têm uma serventia. Essa serventia é justamente para facilitar a comunicação. Ah, é sempre sobre uma questão de comunicação? Não necessariamente. Às vezes, os aparelhos são utilizados para limpeza do ambiente, né? E por aí vai. Tá bom? Mais ou menos. E aí eu comentei sobre o aparelho de condensação do oxigênio, né? Que é o aparelho que faz a ozonização. Ozonização é o seguinte: você pega uma molécula de oxigênio, uma molécula de oxigênio que é um par, tem 2 átomos de oxigênio. Quando você acrescenta um terceiro átomo de oxigênio, você forma uma molécula mais pesada, que a gente chama de ozônio, que é O3. O ozônio, por ser uma molécula mais pesada e por outras razões, né? Por exemplo, você tem um número maior de elétrons livres, enfim, o ozônio se torna um íon. Íon é uma partícula com carga. Então, essa molécula, ela vai ter uma carga positiva ou negativa. Então, ela pode ser utilizada para ionizar, né? Que a gente chama aqui, que nada mais é do que você eletrificar, você tornar mais propício a eletrificação de alguma coisa. Não é à toa que ela serve para limpeza de partículas poluentes, né? No nosso dia a dia aqui na Terra, a gente faz isso. E também ajuda a destruir micro-organismos nocivos, vírus, bactérias, fungos, né? Então, essa ionização desse princípio é justamente a ideia de que quando você acrescenta elétrons, né? Você recebeu elétrons ou você perdeu elétrons, se você recebeu elétrons, você fica negativo, com carga negativa. Se você perde elétrons, você fica com carga positiva, né? Então, essa ganho ou perda produz íons. E aí o átomo, ou melhor, a molécula, que não tinha carga, ela começa a ter carga, né? O oxigênio é neutro até que ele tenha alguma troca de elétrons, ok? Então, esse aparelho de condensação do oxigênio nada mais é do que você acrescentar um novo átomo à molécula de oxigênio, e aí se torna uma molécula de ozônio, tá? E aí André Luiz, no livro Dicionários da Luz, narrando o seguinte: não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico. Então, olha só, já está representando essa ideia de ionização, né? Desculpa. Em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Esses amigos, explicou meu generoso instrutor, que era o Alexandre, né? Estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. Então foi aquilo que a gente falou. Esse aparelho tem esse objetivo. Se a gente procurar hoje um condensador de oxigênio vendido no mercado, você vai ver que é um aparelho pequenininho, como se fosse uma maletinha, que faz esse papel. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação. Sim, se você quer materializar algum espírito, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de espírito que você vai materializar. Então, você tem que limpar o ambiente de qualquer problema. Reuniões de materialização são muito complexas. São muito complexas, em muitos aspectos. Um deles é até com um tipo de objeto que você pode levar lá para dentro, né? Por exemplo, o Paulo César Frutuoso, né, médico, professor da UERJ, ele conta que quando ele estava participando da reunião de materialização lá no lar de Frei Luiz, e se tinha o seu
seu Luiz, né? O seu... Luiz não, desculpa. Eu esqueci agora o nome. Tô com Freitas na cabeça, não é Freitas. Enfim, se tinha o... Nossa, ele escreveu até aquele livro Mediunidade com Jesus. Eu fugi o nome dele, eu vou lembrar, tá? Quando esse senhor Luiz da Rocha Lima, quando o senhor Luiz da Rocha Lima, ele era o dirigente, né, da reunião mediúnica de materialização, uma vez, sem querer, o Paulo César Frutuoso levou o relógio, esqueceu o relógio. E o relógio dele foi desmaterializado, sumiu. Aí eles tiveram que começar a reunião de novo, de outra forma, e pedir para materializar o relógio. E o relógio foi materializado. Não foi alguém que colocou, não. Ninguém entregou na mão do Paulo César Frutuoso. Materializaram de novo o relógio no pulso dele. O relógio simplesmente surgiu no pulso dele. Então, para a gente ver como essas reuniões de materialização são complexas. Você não pode entrar com qualquer tipo de material, porque altera como é um ambiente ionizado, né? Você entrar com material magnético complicado, né? Então tem tudo isso. Então, geralmente, em reuniões de materialização, quando a gente começou... Em reunião mediúnica em geral, quando a gente começou falando ontem, anteriormente, nas etapas da reunião mediúnica no plano espiritual, a gente comentou que uma das etapas era a ideia de limpeza, né? E essa limpeza é feita muitas vezes com esse aparelho de condensação do oxigênio, tá bom? Então foi isso que a gente falou. Outro aparelho... Oi? Essa questão da ozonização, eu lembro até na primeira reunião lá do Geraldinho que eu estou fazendo, ele até falou para ligar o ar-condicionado por causa da ozonização do ambiente. Não vai ser necessariamente o ar-condicionado, né? Sim. Talvez o que ele possa ter pensado é porque é o seguinte, o oxigênio, ele é uma molécula que não é tão pesada assim, né? Quando ele vira ozônio, sim, ele se torna mais pesado. E aí, em ambientes frios, o ar frio ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado que o quente. Então, o ambiente gelado, ele permite essa maior concentração de ozônio no ambiente, né? Que já está ozonizado. Não é o ar-condicionado quem faz a condensação, né? Talvez a lógica do Geraldinho seja nesse sentido, né? De pensar que o frio ali vai ajudar a manter o ozônio que é gerado no ambiente. Né? Mas não é o ar, não é o ar-condicionado, entendeu? Tá. Mas sim, não deixa de ter lógica não, tá? Não deixa de ter lógica não, tá bom? Obrigado, Gilo. Outro aparelho é o psicoscópio, né? Psico vem de psique, né? Da ideia de você, de alma, de mente. Cópio está associado a telescópio, por exemplo, microscópio, que é investigação, né? Aquilo que é investigativo. Quando a gente... Desculpa. Quando a gente utiliza... Quando são utilizados psicoscópios, é para você analisar as vibrações dos encarnados. Então, é para você analisar mais a fundo. Você pensa, mas Guilherme, os desencarnados não conseguem ver nossos pensamentos? Vêm materializados, né? Vêm plasmados numa televisão como se a gente estivesse vendo na televisão, né? Porém, quem vê cara não vê coração, né? Aqueles pensamentos que estão agora ao nosso redor não necessariamente dizem por completo sobre o nosso estado íntimo. Né? Você pode estar em algum momento pensando uma coisa positiva, mas isso não significa necessariamente que você tem sido positivo ou que tem acontecendo coisas positivas com você. Né? Então, um momento não define, e aí você precisa do psicoscópio, que é como se fosse um aparelho, pensa que é como se fosse um microscópio, né? Você não olha mais para a folhinha para você ver se está tudo certo. Uma folha, uma baratinha, né? Para um mosquitinho. Um telescópio, você está vendo estrela. Você olha o telescópio, você vê que não era uma estrela, era Saturno, né? Era Júpiter, era um planeta, não era uma estrela, né? Então, o psicoscópio, a gente acaba deduzindo, né, que ele utiliza recursos estranho, semelhantes à radiografia ou raio-x. E esse psicoscópio ajuda os espíritos a avaliarem se aquele médium está em condições, por exemplo, de aplicar passe. Inclusive, é através desse psicoscópio que os espíritos conseguem orientar quem que vai tomar passe com quem.
Então não tem isso da pessoa escolher. Ah, eu quero tomar passe com a Raíza, quero tomar passe com a Vânia, com a Dila, com o João, com a Lucília, com o Gabriel, com a Priscila, com isso, com aquilo. Não, não tem isso. Com a Daniele, não quero. Não é assim. Você não escolhe. É a espiritualidade que já sabe qual médium, através do uso do psicoscópio, qual médium que tem a capacidade ou que está em condições de servir ali. Por exemplo, vamos dizer que cada médium tem um estilo de trabalho, né? Tem uma especialidade, digamos assim. Ele ou ela pode não saber ainda, mas tem. E aí pode ser que naquele dia em específico, a Raíza não esteja em condições de dar um passe naquela senhora, naquele senhor que está com câncer. Pode ser que naquele dia. Mas a Raíza já reparou que aquela senhora ou aquele senhor sempre, entre aspas, sempre caem para ela. Ué, mas como assim aquela senhora ou aquele senhor sempre caem para ela? Porque eles estão passando por uma enfermidade, por um problema, em que os fluidos da Raíza melhor se adequariam ao problema, à solução daquela tratativa. Agora, mas se a Raíza não estiver em condições, então eles utilizam o psicoscópio para avaliar qual outro médium que mais se aproxima das energias da Raíza e que hoje esteja em condições de atuar naquele momento. Tá? Isso aqui posso fazer. Tudo bem até aqui? Ô, Guilherme, mais uma pergunta, até. Desculpa eu estar te interrompendo, tá? Não, é para interromper mesmo. Pode perguntar. Fica à vontade. Vamos dizer, na hora de eu entrar lá, por exemplo, terça-feira, amanhã eu vou lá no Luzeiros, na hora que eu for tomar passe. Vou lá na cozinha, lá direitinho. Aí ele vai, e aí a espiritualidade sopra para ela, ó, põe a Dila com a Raíza, põe a Dila com o Guilherme, faz isso? Isso. A espiritualidade vai intuindo a pessoa que está conduzindo as pessoas, ela nem percebe. Isso é muito legal. Olha. Não é à toa. Não é à toa. Tá? As pessoas... Até isso eu achava que era por acaso. Oi? Até isso eu achava que era o acaso. Não. A espiritualidade já sabe quem é que precisa. Isso é tanto para o médium quanto para a pessoa que está recebendo. A espiritualidade sabe quem é a melhor pessoa. Por isso que às vezes você toma passe com um, depois com o outro, depois volta para aquele um e fica naquele um às vezes por um tempo, né? Ainda mais as pessoas que estão já fazendo um tratamento, né? Você vê, poxa, mas a Raíza deu passe na pessoa no tratamento. Aí foi depois e ela continuou também no passe. Era isso que eu ia falar agora. Oi? Eu ia comentar exatamente isso agora. O pessoal sabia que isso acontece direto. Às vezes a gente dá passe ali no quem está em tratamento lá na enfermaria e depois a mesma pessoa cai com a gente. Exatamente, que é para continuar o tratamento. É. A espiritualidade é muito sábia, gente. Eles planejam tudo bonitinho. A gente é que age por improviso. A gente, não vou incluir vocês. Eu é que age por improviso. A espiritualidade não age, não. A espiritualidade não age, não. E isso tudo é através de análises. Essas análises dos médiuns... Aqui eu estou contando a questão dos médiuns, né? Tá em condições? Então a gente vai utilizar. E se não tiver em condições? Então a gente coloca em outra pessoa. Sem problema. Quantas vezes a gente já não percebeu que determinado paciente era para ser para o médium X e foi para o médium Y? Por quê? Porque o médium X não estava em condições de dar passe naquele paciente naquele dia. Mas na semana seguinte, o paciente foi para o médium X, que deveria ter ido. É fantástico, gente. É muito bonito. Muito bonito. A gente acho que parou aqui, né? E aí a gente entra na ideia de condensador ectoplásmico. Quando a gente fala de ectoplasma, eu já falei com vocês que é uma terminologia que eu gosto de usar, ectoplasma 1 e ectoplasma 2, né? Ectoplasma 1 para tipologia, sementologia, ectoplasma 2 para materialização. Que o ectoplasma é um fluido muito, muito específico, muito abrangente, né? Muito profundo e muito mais complexo. É essa palavra que eu queria, Vânia. Complexo do que a gente está acostumado, né? No livro Perispírito, do Zamiro Zimmermann, ele fala um pouco sobre, é bem bacana.
E aí ele fala sobre esse condensador. Olha o que o André Luiz fala nos domínios da mediunidade. Interessante peça que me pareceu uma tela de gaze. Pensa naquela gaze do hospital, né, que a gente usa para colocar nas feridas, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. Então, tamanho de um piso. Olha só. Tamanho de um piso. Uma gaze, tamanho de um piso, que tinha dispositivos especiais. Aí o mentor manobra pequena chave num dos ângulos. Então, desses 4 ângulos, ele parecia mexer em uma das chaves. E o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica branquicenta e vibrátil. Olha que coisa interessante. Esse condensador ectoplásmico, é o que pega o ectoplasma do médium e muitas vezes ajuda a dar uma potência ali para aquele ectoplasma. Um exemplo, deixa eu ver se eu consigo chegar a uma... É igual a história da água salobra. Você tem água salubre, que é água de beber, insalubre, que é não de beber. Água salobra é água salgada. Você, entre aspas, salgada, tá? Você bota minerais na água para que ela fique mais densa. Então, esse condensador ectoplásmico é justamente para isso, para deixar o fluido do ectoplasma mais denso para você facilitar a materialização. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Então, esse condensador é uma espécie de antena em que no foco da antena você tem todos aqueles raios. Uma antena parabólica, gente, como é que é uma antena parabólica? Vocês estão vendo minha câmera, né? A antena não é assim, nesse formato? Côncavo. Aí você tem um negócio aqui, né, na ponta da antena. Porque todos os sinais que chegam refletem e vão para a ponta, para o foco da antena. Então, essa telinha, esse condensador, todos os pensamentos positivos da reunião batem nessa tela, são concentrados ali. E vão reproduzir as imagens que vão fluir do pensamento da entidade comunicante. Então, a entidade se comunica e essa tela, que está cheia de ectoplasma, vai traduzir, vai materializar esse pensamento. Isso facilita não só na materialização de um espírito, como também facilita na hora do doutrinador, do dialogador, receber no campo dele, no campo intuitivo dele, essas mensagens, essas imagens. É muito mais fácil, quando você está dialogando com uma entidade sofredora, se você consegue ver aquilo que ela está descrevendo. E muitas vezes esse condensador ectoplásmico é que faz esse papel. Porque os dialogadores não são, e não é de bom tom de fato que o sejam, não são médiums ostensivos. Por quê? Porque geraria um grande problema para eles. Porque eles estariam sentindo também as energias do espírito, tal qual o médium que está ali dando passividade àquele espírito, né? Então é de bom tom que um dialogador não seja um médium ostensivo. É de bom tom. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tudo bem, Gui. É o que a gente comentou na segunda-feira passada. É tudo bastante novo, conceitual, né? É bastante conceitual. Então, isso é para a gente... hoje você está passando para a gente, mas é para a gente reler, buscar os livros e ir estudando em cima, porque é bem conceitual. É bem conceitual mesmo. Sim, sim. E, logicamente, que... Infelizmente, a gente não tem figura, né? Pois é. Não, e aí é isso que eu ia falar. Isso, para quem já pratica e está prestes a praticar, é ótimo, porque você já tem o conceito, né? Aí você vai para a prática. Então, por isso que é muito conceitual mesmo. Então, a gente entende, você está colocando para a gente está entendendo. Pelo menos eu, né? Eu estou falando de mim, eu estou entendendo o que você está colocando, mas nada melhor do que uma prática, né? Com toda Isso é um certeza. fato, né? Mas a gente já tendo o conceito, já é perfeito para a gente ir à frente, né? Avançar. Exatamente, exatamente. Muito bem, muito bem. Isso aí.
Eu concordo com a Vânia também. Eu acho que só na prática que a gente vai começar mesmo a aplicar essa técnica e aí surgirão dúvidas também, né? Sim, Feliz de quem está podendo praticar, né? A dúvida sempre vai existir, né? Porque sempre terão coisas não tem jeito. novas, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter uma coisa, isso, é aquilo. Então, essas dúvidas acho que sempre vão existir, mas que a prática seria o complemento de tudo isso que a gente está vendo aqui, nós não temos dúvida, né? com toda certeza. Com toda certeza. Muito bom, muito bom. Ô, Gui, Oi. um médio vidente ou clarividente conseguiria ver esses recursos tecnológicos? Se a espiritualidade deixar ele ver, sim. E aí seria um claro evidente, no caso. Sim. Se a espiritualidade deixar, sim. Quando a gente tem reuniões de desdobramento, é mais fácil todo mundo ver. A espiritualidade geralmente deixa a gente ver, né? Em alguns trabalhos que a gente faz, por exemplo, no Hospital Maria de Nazaré, a gente já viu algumas cadeiras muito estranhas, né? Eu saí de lá falando que eram cadeiras de dentista. Foi o que eu entendi que eram. Mas não eram, né? Obviamente, cadeiras de dentista, né? Eram cadeiras super tecnológicas. E para a gente, mais próximo disso, são cadeiras de dentista, né? Sim. Cadeiras super tecnológicas são cadeiras de dentista, né? Então, isso é curioso, mas, além de tudo, né? A gente tem essa nossa limitação, né? Do que a gente consegue compreender. Você pensa que, por exemplo, essas informações que o André Luiz está passando, ele está passando... Tem o primeiro filtro, que é o dele, né? O que ele, por mais que seja espírito desencarnado e seja uma pessoa voltada para o bem, ele não é um espírito superior, né? Assim, do nível do Alexandre, por exemplo, né? Que é o mentor ali, né? Uhum. Aí, depois do filtro do André Luiz, tem o filtro do Chico, que por melhor médium que o Chico fosse, ainda assim o Chico estava encarnado. Então tem um filtro do cérebro do Chico em suportar aquilo que o André Luiz está contando. E por fim tem o nosso filtro, né? Então, mesmo que seja permitido, o que você vai interpretar pode ser completamente diferente, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que o chato do Guilherme fala o quê? Depende. Depende. Por isso que depende. Muito bom. Gostei de ver. Vocês ainda estão vendo os slides? Acho que só não está em tela cheia, né? Sim, agora tá. Perfeito. Esse daqui é que eu mais gosto. Que é o aparelho magnético de contato mediúnico. Lembra que eu falei para vocês... Peraí, deixa eu olhar para vocês, que eu gosto... Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, eu sou um espírito desencarnado e eu quero me comunicar com a Vânia. Aí, a Vânia, que é uma médium ou de psicofonia, ou psicografia, o que for, eu preciso criar o primeiro contato. Eu vou criar um exemplo, tá? Nem sempre é assim. Eu vou criar um exemplo, mas nem sempre é assim, tá? De novo, tudo depende. Vamos lá. Vamos dizer que eu, metido Guilherme, quer escrever um poema para reunião mediúnica. Eu escrevi um poema aqui, quero jogar na reunião mediúnica. Só que às vezes eu não vou conseguir de uma vez, porque vamos dizer que eu não tenha nenhuma sintonia com a Vânia. Vamos supor que eu não tenha nenhuma sintonia com a Vânia, então o que eu vou fazer? Vou, por exemplo, todos vocês fazem parte da reunião mediúnica, eu vou chegar na reunião mediúnica, eu tenho aprovação, lembra que eu falei para vocês que tem toda uma questão, né, que é aprovado, quem é que vai se manifestar, quem não vai, enfim. Eu recebo a aprovação, o que acontece? Primeiro contato com a Vânia. Eu vou tentar chegar próximo à Vânia e vou tentar lançar alguns versos, alguma mensagem. Oi, ei, tudo bem? A Vânia, e aí tem isso também, né? Tem situações em que o médium pode estar em um nível espiritual muito acima do espírito que vai se comunicar, como pode também estar muito abaixo ou parecido. Quanto mais próximo, melhor, porque melhor é a comunicação. Aí eu vou lá, como a Vânia já estava concentrada há muito tempo e já tem anos de prática mediúnica, no nosso exemplo, eu vou chegar na Vânia e vou tentar me comunicar com ela.
Se a Vânia já tem muita prática mediúnica, os canais mediúnicos dela, digamos assim, estão mais suscetíveis a receber esse tipo de influência, tá? Por mais inferior que seja. Mas estão ali suscetíveis a receber essa influência. Então, talvez seja um pouco mais fácil para mim. Aí eu vou lá e mando um oi, Vânia. E aí? Aí a Vânia vai falar assim, olha, eu tô sentindo uma presença, é assim, é assado. Pode ser que ela me escreva, pode ser que ela me veja. Mas não necessariamente no primeiro contato eu vou conseguir dar o poema para ela. E vice-versa. Tá? Tá, foi o primeiro contato. Ela me viu, ela sentiu a presença ou ela me ouviu. Segundo contato. Se ela me ouviu e me viu, melhor ainda. Mas se ela só sentiu, no segundo contato ela vai sentir mais forte. Olha, estou sentindo mais forte a presença dele, desse espírito. Estou sentindo assim, estou sentindo assado. Se eu sou um espírito que estou trazendo alguma dor, ela vai sentir a minha dor. Se eu, de certa forma, estou trazendo alguma coisinha de amor, de alegria, ela vai sentir isso. Então, no segundo contato, ela já sente um pouco mais. No terceiro contato, mais ainda. E aí a gente vai conseguindo, porque aí as nossas energias perispirituais, porque a mediunidade é uma faculdade do perispírito, as nossas energias perispirituais vão começando a ter simbiose. Então, quando você vai ajustando a frequência do rádio, né, você vai pareando o celular no Bluetooth, aí você fala, ih, o dispositivo conectou. Quando conectou, você ri, né, mano? Quando conectou, aí eu consigo transmitir. E aí, cada vez mais que eu vier, eu consigo ser mais afinco, né? Com mais assertividade na minha mensagem, né? Vai ter animismo da Vânia? Vai ter, sempre. Por melhor que o médium seja. Mas vai ter sempre, mas a essência da mensagem vai ser passada. Pode ser que ela não use todas as minhas palavras, e nem é para usar. Ela vai usar algumas palavras dela. Pode ser que ela troque, sei lá, rosto por face e vice-versa, né? E por aí vai. Oi. Todas essas tentativas são na mesma reunião? Não necessariamente. Pois é. Tem tentativas que são feitas em várias e várias reuniões. Várias e várias reuniões. É porque como você está colocando um grau de dificuldade, né? Um grau de dificuldade da comunicação, por isso que eu perguntei, né? Talvez numa reunião não consiga. Não consegue. Muitas vezes não consegue. Não consegue. Não é à toa que o Emmanuel aparece muito antes do Chico, né? Até ele começar a se comunicar de fato, aparece antes, para ir acostumando o Chico, né? O Chico treinou muita coisa, né? O Chico treinou muita psicografia antes dele de fato psicografar. Tanto que o Emmanuel fala para ele depois, joga fora. Joga tudo isso fora. Divaldo, joga isso fora. A Joana fala para ele, joga isso fora. Rasga, queima, joga fora. Por quê? Para que primeiro se estabelecesse a sintonia. Só que aí eu tinha uma pecinha que eu não contei para vocês. Claro. Apesar de eu gostar de adiantar as coisas, mas tinha uma coisinha que eu não tinha contado para vocês, que é o quê? Muitas vezes a gente consegue acelerar ou facilitar esse processo utilizando aparelhos específicos para essas conexões. Então é como se eu botasse um Bluetoothzinho no perispírito do médium e outro no do espírito. Então eu consigo fazer isso e aí fica mais fácil, que é uma ação magnética. Facilita essa conexão. Possivelmente isso é implantado no perispírito na região, possivelmente, tá? Aqui é Guilherme pensando. Possivelmente na região da pineal, que é onde começa. Enfim. Então, André Luiz comenta que esse pequeno aparelho é que mantém sintonizado. São os aparelhos magnéticos de contato mediúnico, né? E aí, um exemplo, justamente está nos domínios da mediunidade, em que Ambrosina, aí relata-nos André Luiz, Ambrosina, que era uma médium, trazia o semblante, né, a face quebrantada e rugosa, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se, olha só, pequeno funil de luz, a maneira delicada adorno. Ele viu como se fosse um funil. É um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Então, esse aparelho, muitas vezes, é ele quem vai facilitar esse contato. Esse contato.
Tudo bem? Então, todo mundo tem? Não necessariamente todo mundo tem, mas, por exemplo, o médium de desobsessão não necessariamente precisa ter. Um Chico Xavier possivelmente tinha. Mas depois se cria uma certa sintonia com o espírito que não precisa mais do aparelho. O aparelho pode ser dispensável, tá? Então depende muito. Depende muito. Então, essa questão do aparelho eu gosto bastante, foi uma coisa que eu não tinha dito, né? Outra coisa é o amplificador da voz. A gente sabe que para você manifestar são necessários inúmeros fatores, né? A gente falou que teve uma preparação só da reunião, do espírito com o médium, das conexões, por aí vai, né? O que acontece é que no plano espiritual a reunião mediúnica é muito maior do que parece ser. A gente já comentou isso também, né? Quando a gente está lá lendo, e inclusive é por isso que a gente fala, não, lê em voz alta, faz a prece em voz alta. Por quê? Os espíritos utilizam também de amplificadores de voz para que essa energia, e não necessariamente é a voz, tá? É a energia da voz que sai desse chakra para o ambiente. Para chegar, todo mundo tem que chegar. Por quê? Enquanto a reunião mediúnica está acontecendo numa sala acima do salão, as leituras e as preces que estão acontecendo na sala mediúnica muitas vezes são ouvidas por espíritos que estão fora do centro espírita, que estão dentro do salão. Leituras. Por isso que a gente fala, é bom, faz. Evangelho no lar. Façam lendo em voz alta. Façam lendo em voz alta. Não, digo isso por mim mesmo, tá? Quantas vezes eu já pensei assim, não, vou ler só aqui na minha cabeça mesmo, tá tudo certo, como a gente lê os livros, né, normalmente. Recebi um chamado de espiritualidade. Leia em voz alta. Na época eu não entendia. Hoje eu entendo. Leia em voz alta. Leia porque outros espíritos em outros lugares vão ouvir. Vão ouvir. E às vezes vão até ser atraídos para sua casa, né? Mas aí, com toda a proteção, com todo o carinho da espiritualidade superior, eles serão conduzidos onde devem ir. Né? Em Obreiros da Vida Eterna, se fala, né, dessa utilização do instrumento em regiões de grandes sofrimentos. Então, em regiões, né, como umbral grosso, umbral médio, umbral leve, né, você tem essa utilização desses aparelhos. Né? Então, por meio do amplificador de voz, a palavra de Zenóbia, que era benfeitora, né, coordenava o trabalho de auxílio. Aí olha o que nos fala André Luiz. Adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçado às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Não duvido que utilizaram esse amplificador de voz quando Jesus falou o Sermão da Montanha, não, tá? Imagina. Ou as outras... Tinha época que tinha 4.000 pessoas. Gente, não tinha microfone na época. Deve ter se usado esse amplificador aí. No plano espiritual para todo mundo ouvir. E Jesus é Jesus, né? Ele sabe esses mistérios todos que a gente está aprendendo agora. Não é à toa que ele é, né, o mentor espiritual da Terra, né? Enfim, muito bom. Muito bom, muito bom. Tudo bem até aqui? Tem esse outro aparelho também me deixa muito feliz. Que é o aparelho de comunicação com os encarnados. A gente falou daquele, como se fosse um chipzinho, né? Que é como se fosse um funil. Que o André Luiz descreve pra gente como um funil, né? Esse aparelho de comunicação com os encarnados, que André Luiz relata no nosso lar, é um equipamento constituído de um grande globo cristalino, da altura de 2 metros, olha só, hein? Envolvido na parte inferior em longa série de fios, se ligavam ao pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Então, olha só, um grande globo cristalino, da altura de 2 metros, presumíveis, envolvido, então ele era envolto na parte inferior, por vários fios que se ligavam a um pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. A principal finalidade do aparelho é a comunicação com os encarnados, que nem sempre ele está na reunião mediúnica.
Por quê? Porque esse aparelho é para atender finalidades específicas. Isso é muito interessante. Muitas das vezes, para um médium em desdobramento se comunicar, ele pode usar esse aparelho. Se desdobra da reunião mediúnica e leva. Eu imagino que esse aparelho... Eu sou assim, um segredo, né? Eu amo física. Então, eu imagino que esse aparelho seja igual isso daqui, ó. Peraí. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Isso é uma bola de plasma. Você viu? Olha o que fala do aparelho, né? É um globo de vidro, só que você pensa que é de 2 metros. Ele é envolvido na parte inferior por fios. Né? Se eu apagar a luz, acho que fica melhor. Tá vendo? Então, para eu comunicar, olha o que acontece. Uma bola de plasma, eu tenho o centro da bola, dispara os raios, né? Então você pensa, se esse centro está associado ao plano espiritual, toda e qualquer informação que eu der na superfície, esse centro vai captar. Olha só, eu vou encostar o dedo e só vai ir raio através dos meus dedos. Ó. Então toda e qualquer informação... Acho que essa também funciona pelo som. Não sei se essa funciona. Alô, alô, alô. Um pouquinho. Mas toda e qualquer informação que eu falar, que eu der no plano espiritual, tá vendo? Eu vou da superfície, que é o plano material, para o centro, que é o desencarnado, né? Eu fiquei parecendo um fantasma, né? Com essa luz apagada. Enfim, então, nas minhas elucubrações, eu penso que esse aparelho é como se fosse essa bola de plasma, né? Em que a superfície representa justamente essa conexão com o encarnado e o centro é aquela conexão com o desencarnado. Tudo bem, gente? Estou viajando muito, tá tudo certo, eu me empolgo, né? E aí eu vou indo. Tá tudo bem? Todo mundo viu minha câmera, viu o teatro que eu fiz? Tá tudo certo, então, né? Tá bom. Ok. Estão quietinhos. E aí vem uma pergunta interessante. Por que eu vou utilizar um aparelho? E é uma pergunta que vocês poderiam fazer. Por que eu vou utilizar um aparelho, já que, bom, quando eu me desdobro, eu consigo conversar, né, com o desencarnado. Por que eu preciso desse aparelho? Ainda mais no momento de emancipação, de desdobramento. E aí, um mentor espiritual diz o seguinte. A nossa emotividade, nós somos seres que sentimos, né? O Kierkegaard, um dos meus filósofos preferidos, ele fala que sinto, logo existo, né? Em contraposição ao René Descartes, que penso, logo existe, ele fala sinto, logo vivo, na verdade, né? De certa forma, às vezes a gente... E pensa no nosso dia a dia, né? A gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, em passar para as pessoas que estão ao nosso redor algumas coisas, por exemplo, que nos ferem, ou até alguma mensagem devido à emotividade. Às vezes a gente tem muita dificuldade em ser assertivo no que fala. Por quê? Por inúmeros fatores. Esse aparelho ajuda, de certa forma, a isolar essa emotividade. Então você consegue conversar com aquele desencarnado. Por exemplo, você vai encontrar com seu esposo que faleceu, sua mãe, seu pai, sua tia. É natural que a gente, como ser humano, a gente chore, a gente se emocione. Para a gente, às vezes, não perturbar o espírito, a gente conversa com ele através desse aparelho. Por quê? Ele dentro do aparelho, esse aparelho ele blinda essa emotividade para só ir o som, só ir o pensamento.
as intenções, sem ir necessariamente essa emotividade. Né? Esses aparelhos são utilizados mais quando alguma pessoa recentemente desencarnou, ela está indo em um processo, mas é permitido que alguém converse com ela. Não é à toa que a gente sonha, né? A gente pode sonhar com esses familiares. A gente pode ver esses familiares. Mas aí esse aparelho é utilizado para isso, às vezes para blindar a nossa emotividade. É muito bonito isso, né? Tudo bem até aqui? Tá bom. Então a gente vai, acho que, se eu não me engano, é o nosso último aparelho a ser comentado, que é o aparelho para emissão, né? Então de você mandar e receber mensagem. Isso é dito no livro Sexo e Destino, do André Luiz. Ele diz o seguinte: diante dos microaparelhos existentes no plano físico para emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, a gente pensa hoje no celular, né? O celular é um microaparelho que você emite e manda mensagem, né? É desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. Claro, né? No plano espiritual, todos nós um pouco mais libertos da matéria, mais espiritualizados. Eu quero conversar com a Vânia, com a Lucília, com a Raíza, com quem for, eu penso e a pessoa capta, né? Aqui na Terra a gente já consegue fazer isso, né? Mas, enfim. No livro Sexo e Destino, é dito o seguinte: não conseguir auscultar é o processo de, entre aspas, escutar o pulmão, né? Você ausculta o pulmão, né? Então, o André Luiz usa mesmo essa ideia de auscultar que você está vendo no interior. As minudências do plano obscuro que se formavam. Os pensamentos de Cláudio, que era o encarnado em processo de auxílio, e do vampirizador, e aí era um espírito que obsidiava, né? Então ele é o vampirizador. O pessoal do estudo de quarta-feira tá vendo isso, né? Quem já estudou em segunda-feira está relembrando. Quem não estudou, eu oriento a dar uma olhada no livro dos médios, capítulo 23, que fala sobre obsessão. Entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação, um despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade do nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista das inadiáveis obrigações. Então ele começa a contar o como esse aparelho foi útil para tentar conversar com aquele encarnado, só que os pensamentos se entrelaçavam com o do vampirizador, né? E aí é dificuldade. Ainda mais tem isso. Às vezes você vai auxiliar, que eu contei de uma maneira bem, assim, uma coisa boa, né? No sentido de, você vai conversar com um parente. Mas se a gente pensar nas questões da desobsessão, esse aparelho, ele é muito importante, né? Você vai conversar com um encarnado ou com um desencarnado, você está no plano espiritual, vai conversar com um encarnado, ou você está no plano físico, vai conversar com um desencarnado, esse aparelho ajuda a blindar aquela emotividade do desencarnado para você não ser ferido, ser machucado e vice-versa, né? Temos isso também. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tudo bem. Tá? Então, esse aparelho, ele ajuda a você comunicar, até mesmo porque, por exemplo, tem alguns desencarnados que, se vocês forem ler o livro Libertação, que é um livro bem forte, eles se transfiguram, né? O perispírito deles, devido a ódio, a mágoa, muitas vezes é sempre o ressentimento, é a mágoa, é a nossa mágoa que acaba com a gente, né? A pessoa se deforma, porque a pessoa se vê como um monstro, né? E é muito triste, porque ela fica ali... naquele filme Soul, né? Quando eles falam que a pessoa vive naquelas ansiedades dela e a pessoa se deforma, né? É muito legal como o filme mostra isso. E aí aquela pessoa, aquele desencarnado, ele tá tão naquela tristeza, naquela onda de dor, naquela onda de desespero, que ela não consegue às vezes comunicar. O dialogador não tem o papel de doutrinar ninguém. O dialogador tem um papel, eu acho que esse é o papel do cristão em geral, do espírito, de quem busca o bem, é de tocar coração. Tocar coração não é necessariamente modificá-lo, não é fazer ele seguir uma vida que é dele. E aí, uma vida que é sua, desculpa. E aí eu lembro da lição 11 do livro Jesus no Lar, intitulada O Santo Desiludido. Essa lição é maravilhosa.
O santo desiludido, porque é o santo tentando fazer com que as outras pessoas vivessem a vida dele, né? Sendo que cada um tem a sua vida e a sua maneira podem encontrar esse bem dentro de si, né? Então, esse aparelho auxilia nesses desencarnados que estão em extensa dor, em extensa agonia, que às vezes só conseguem grunhir, só conseguem, sei lá o que fazer. Esse aparelho facilita na comunicação desse desencarnado. Facilita. Tá? Essa história do livro Jesus no Lar, O Santo Desiludido, é muito boa. Vale a pena dar uma lidinha. E aí, para a gente finalizar, então, esses comentários, os recursos tecnológicos existentes no além são inúmeros e diversificados. São impossíveis de serem descritos no espaço de um tema de estudo. Foi aquilo que eu comecei falando, né? A gente dá por acabado, né? Acabar de verdade não acaba. Há equipamentos simples, tem outros que são mais sofisticados, que têm maior ou menor grau de precisão, de uso generalizado, de uso restrito, né? Por exemplo, os aparelhos de condensação do oxigênio, eles são de uso generalizado. Qualquer reunião mediúnica vai ter isso, tá? Esses aparelhos magnéticos para comunicação do médium com o espírito, mesma história. Agora, um aparelho como esse daqui que a gente acabou de falar, de emissão e recepção, nem sempre. Depende da reunião. O condensador ectoplásmico também, depende. A tecnologia, seja aqui na Terra, seja no outro plano de vida, no plano espiritual, é utilizada por espíritos esclarecidos e bondosos que vão sempre pensar no bem. Então, essa tecnologia para as reuniões mediúnicas é para o bem. Espíritos inferiores podem entender dessa tecnologia? Podem, mas muitas vezes não vão ter acesso. Tá? Eles criam outras tecnologias, inclusive, né? A gente sabe aí de larvas mentais, de chips que são implantados no perispírito de alguns médiums, né? De algumas pessoas, para gerar obsessão, né? Facilitar a obsessão. Isso acontece também. Mas isso também é retirado, né? Isso também é retirado. Enfim, é sempre bom a gente lembrar que existem espíritos que eles não são moralmente evoluídos, porém, eles são muito inteligentes, então eles podem saber manipular algumas coisas, tá? Então, é importante a gente ter cautela, é importante a gente estudar isso para a gente entender. Às vezes a gente fala que a pessoa está obsidiada e acha às vezes que é só um espírito. Às vezes o espírito não está ali não, tá? Às vezes é um chip, é alguma coisa que alguém colocou. Precisa ser retirado. Porque às vezes você tira a obsessão da pessoa, né? Tira o obsessor, melhor dizendo, mas não tira a obsessão. Porque tem um chip ali instalado. Já soubemos de casos como esse. Que depois que o obsessor foi retirado, parece que ele voltava, e a gente achava que necessariamente era a pessoa e não era. Quer dizer, de certa forma é, né? Mas não é só isso. E aí, quando a gente viu essa questão do chip que foi colocada na pessoa, na verdade é muito curiosa essa história, porque a pessoa um dia, fazendo uma prece, ela sente alguma coisa sendo tirada dela. Uma pontada muito forte. Como se alguma coisa tivesse tirada assim, solavanco. Quando ela faz uma prece que ela estava assim, sem força mais, que é quando cercam-se os lados, né? A ajuda só pode vir de cima. Foi justamente isso, né? A pessoa estava sem força, orou pedindo amparo e a pessoa sentiu uma pontada, assim, como se alguém tivesse tirado alguma coisa dela. E nunca mais ela teve os problemas que ela estava tendo. Então, algum chip, alguma coisa estava implantado nela e depois da prece dela, conseguiu ser retirado. E esse chip, para descobrir se a pessoa está com um chip, é também na reunião de desobsessão? Reunião de desobsessão. Também. E demora, tem coisas às vezes que demora para analisar. A reunião de varredura também ajuda, né? Porque a reunião de desobsessão é mais para atendimento, né? A de varredura que é de análise, de fato. Né? Reunião de varredura que é mais análise, né? É isso, gente. Isso que eu tinha que falar hoje. Agora no finalzinho vocês ficaram mais quietos. Mas sim, eu sei, é tudo novo, muito conceitual. Tá bom. Já li o pensamento, já entendi. Tudo bem? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Deixa eu já mandar para vocês. Onde tá? Onde eu salvei?
Oi, Sueli, pode falar. Gente, sou eu, no caso, né, no celular da minha mãe, mas eu queria falar um negócio, porque eu consegui arrumar um emprego, graças a Deus, mas eu trabalho de segunda a sábado, então fica muito puxado para mim e eu fico muito cansada, então, assim, não tá dando para mim, mas eu vou fazer o curso da Lucília, tô querendo Nossa, que fazer boa, tudo bem. depois. Que E bom. eu tô trabalhando no salão, né, agora, perto de casa, mas eu chego muito cansada. Então, por enquanto, eu vou parar com os estudos, mas quando eu organizar tudo direitinho, eu vou voltar. Tá bom, volte sim, sem problemas. Muito obrigada Ficamos por felizes que tudo. você conseguiu. Obrigada. Consegui. Que bom, então. Fico feliz. Feliz. E faça assim, faça o estudo da Lucília. Por favor. Por favor. Por Você tem favor. muita coisa Pode para... deixar. Te espero falou que lá, vai hein, fazer. Sueli? Tá bom? Minha mãe falou que vai fazer também. Ah, que bom, que ótimo. Sueli e Diana, não é isso? Para me dar uma E força Diana? também, né? Isso mesmo. Desculpa, Diana. Ô, Guilherme, eu tenho uma dúvida aqui. Eu ouvi falar isso, não sei se tem fundamento, tá? Por isso eu estou fazendo a pergunta. Diz que dependendo da obsessão, só pode ser retirada na Umbanda? Isso procede? Só pode o quê? Ser retirado o obsessor na Umbanda? Ou descoberto na Pode Umbanda? ser retirado na Umbanda? Não, não. Qualquer... o meio, o mecanismo que a pessoa vai procurar depende muito da fé dela, depende muito da... Depende, né? Depende dos tipos de entidade, né? Depende do... Por exemplo, isso é bem complexo, é bem curioso. Muitas das vezes, a gente tem muito preconceito, infelizmente, tá? Tem muitos centros espíritas com muito preconceito. Muito preconceito. Então, esse preconceito que vem do orgulho é a raiz do mal deles, né? Não vai conseguir ajudar uma obsessão mais forte porque são muito orgulhosos. Aí, a pessoa sai do centro espírita achando que o espiritismo não é capaz de fazer isso, mas o espiritismo é. A questão é que aquela reunião, aquele centro, tem pessoas orgulhosas que não vão conseguir, né? Como dizia Jesus, como pode Satanás expulsar Satanás, né? E aí a pessoa vai procurar, de fato, o local, a religião que vai acolher. E a Umbanda é uma religião extremamente acolhedora, né? O quanto nós espíritas não devemos aprender com os umbandistas, né? Mas em todos os processos deles, nessa questão principalmente do acolhimento, né? Então, não é que tem uma entidade que só a religião X ou Y tira. Não é assim. Mas é porque muitas vezes a religião X ou Y não consegue tirar, não é pela religião, é pelo grupo que está ali, né? Que está ali. Então não é que só a Umbanda tira. Não. Pode ser, em algumas situações, por exemplo, que eu precise, na reunião de desobsessão, de preto velho, de vovó, de caboclo, de quem for. A pessoa fala, não, precisou de um espírito umbandista. Não é assim. Você precisou de espírito. Quem se manifestou foi um preto velho. Qual o problema? Quem se manifestou pode ter sido um hindu, um monge. Não tem problema nenhum. Porque o preto velho pode manifestar lá no Luzeiro do Mestre, né? Pode. E como se manifesta? Isso aí, pois é. Uhum. Como se manifesta? Como a gente até brinca, né, Raíza? Quanta gente, tudo quanto é lugar, né? né? Hindu já se manifestou. Árabe já se manifestou. O inverso também é isso. Bem diverso. E é bom, é isso, é universalismo, né? O espiritismo é universal. A gente não pode. Se eu vou receber espírito católico, que é isso? Se eu vou receber espírito X ou Y, não. Que é isso? Não. É porque a Umbanda, ela tem, como você falou, é muito preconceito com a Umbanda, né? Tem. A Umbanda com Candomblé. E pior que eles nem sabem, né? Porque todos esses espíritos, a espiritualidade é uma só.
Todos esses espíritos, eles continuam ajudando, só que às vezes com outro nome. Ele fala lá que é médico e enfermeira, mas ele se manifesta em outro lugar como o Pai João, Pai Joaquim. Você já até deu exemplo disso. O Robson Pinheiro, ele tem um livro muito bonito, é o Tambores de Angola, né? Tambores de Angola. Ele fala do trabalho da Umbanda, né? Sim. Mas, Guilherme, eu escutei isso de uma pessoa tão ativa no espiritismo, por isso que eu vim tirar essa dúvida com você, porque... É uma pessoa pode ser ativa, mas... Acontece, né? A gente acaba caindo em algumas falsas interpretações, né? Tem isso, né? Tem isso. Então, não é que a religião X ou Y que é mais forte ou mais fraca. Não existe isso. Né? Porque tudo fala sobre a fé daquela pessoa que está ali. Pode ser que a pessoa, inclusive, se sinta mais confortável em buscar ajuda na Umbanda que no Espiritismo. Tudo bem. Pode ser que ela fale assim, não é a desobsessão do Espiritismo, não é o passe da Umbanda, não é o exorcismo da Igreja Católica. Tá bom. É o exorcismo da Igreja Evangélica. Tudo bem. Olha quantos meios Deus deu pra gente, né, de buscar socorro e auxílio. Verdade. Então não é porque a religião X ou Y faz, mas pode ser que a religião X ou Y forneça algum conforto, algum acolhimento em algumas situações que ela não encontra naquela religião que ela adota, enfim. Como tem isso? Tem, por exemplo, no tratamento que eu frequentava, né, lá da fundação, boa parte eram médicos alemães, né? Alemães, né? E pessoas bem duras, né? Bem assim, rudes. Só o Dr. Klaus que não era assim mais, mas os outros eram mais rudes assim. Aí o pessoal gostava muito de conversar com o Pai Joaquim, que é lá. O pessoal não conversava com os médicos. Eram atendidos pelos médicos, mas queriam conversar com o Pai Joaquim. Porque era o Pai Joaquim que era acolhedor. Que ria, que brincava. Os outros nem tanto. Ou com o Dr. Klaus. Aí tinha um que era o Marcos, que ele era mais sério, mais centrado assim, que o pessoal já falava, vai tomar. Eu lembro das pessoas então falando assim, tomara que não seja o Marcos que me atenda. Falei, que isso? Não, porque ele é sério, ele é mais bravo, né? Enfim. Então é isso, né? A gente muitas vezes busca aquilo que vai gerar conforto pra gente. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum. O que a gente tem que evitar ao máximo é, por exemplo, se a gente está perguntando se no centro espírita que a gente trabalha, no templo que a gente trabalha, o que for, né? No local religioso que a gente trabalha, se a gente cria uma atmosfera de conforto, de carinho suficiente para que os trabalhadores não precisem buscar outro lugar, né? Esse é o ponto, né? Por exemplo, eu trabalho nos Zeros, aí eu fiquei mal. Será que eu convivo nos Zeros numa atmosfera de conforto suficiente para que quando eu precisar ser tratado eu possa pedir aos meus amigos? Será? Então isso é muito válido a gente perguntar, né? Não que a pessoa não possa procurar outro lugar, mas é pensar isso, né? Se a pessoa se sente mais confortável, é parar e pensar, será que a gente não conseguiu gerar esse clima de conforto, gerar esse clima de acolhimento para os próprios trabalhadores, né? Porque isso é chato, de fato, né? Para mim, na minha percepção, isso é triste, na verdade, né? Poxa, no que a gente pode ter falhado nesse sentido, né? De não ser acolhedor. Se a gente é acolhedor com todo mundo que chega, mas não é acolhedor com o próprio trabalhador, a fim de trabalhador ter medo, né? Às vezes de falar que ele está precisando de alguma coisa, claro, também tem. A gente faz todos os esforços para sermos o melhor e a pessoa, além assim, pode não se sentir assim. Tudo bem, aí fala da pessoa, não fala da gente. Mas é pensar antes se a gente oferece esse tipo de acolhimento. Né? Isso é importante. Ok? Tudo bem? Ok. Eu já mandei os slides para vocês. E semana que vem, então, a gente começa um novo. Né? Um novo conteúdo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certo?
Certo. Hoje não pôde assistir, Mariana eu vi também. Vivi depois vai ter uma coleção de coisas para ver, né? Então, semana que vem a gente vai entrar em percepção, sintonia e concentração mental. Então a gente vai entrar mais além, tá? Do que a gente já falou. Tudo certo até aqui? Tudo bem? Então, tá bom. Então, eu tenho a pergunta final, né? Pergunta de 1 milhão de bônus hora. Quem que acordou hoje inspirado ou inspirada, motivado ou motivada, animado ou animada, para fazer a nossa prece final? Fácil, Guilherme. Senão eu ia falar que eu vou ter que pedir para a espiritualidade botar um aparelhinho de prece. Aparelhinho de prece é bom. Eu ia até querer esse aparelhinho, sabia? Oi? Esse aparelhinho eu ia até querer. É contigo, querido. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham no estudo dessa noite. Agradecer por todos os ensinamentos aqui, por tudo que a gente pôde aprender, captar, né, trocar ideias e levar um pouquinho para a nossa vida. Então, assim, agradecemos por toda a oportunidade dessa noite e que a gente possa ter uma semana de paz, de tranquilidade, junto dos nossos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.